Boa noite, amados irmãos e amigos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 29. E nós vamos hoje estudar Jó do capítulo 29 até ao versículo 31. Se pudéssemos intitular esta mensagem, poderia ser como a autobiografia de Jó e as suas expectativas para a sua vida. Jeremy Camp, um jovem cristão e temente a Deus, foi estudar para o seminário. Ele era um jovem muito talentoso, gostava de cantar e ele começou a ganhar alguma fama com a sua música e começou a ficar conhecido perante muitas pessoas. E então nesse seminário, num dos concertos, ele conhece uma moça e ele fica apaixonado por ela, eles apaixonam-se e ele decide casar com aquela jovem. E durante esse tempo eles descobriram que a namorada tinha cancro nos ovários, em fase terminal. Ele, ainda assim, decidiu casar com ela, decidiu avançar em frente e juntos lutarem contra o cancro. Ele tinha grande esperança que Deus ia curá-la, Deus ia salvá-la do seu mal. Ele tinha essa fé. E, na verdade, Deus concedeu-lhe esse privilégio. E ela, antes de casarem, ela realmente apresentou um diagnóstico saudável. O cancro parecia ter desaparecido. Ele, em todos os concertos, ele apregoava para que o Senhor a curasse. Eles oravam e ele dizia: Deus vai curar a minha noiva. E isso parece ter acontecido. Só que, semanas depois de terem casado, o cancro voltou a aparecer. E foram-lhe dadas algumas semanas de vida. E a jovem acabou por falecer. Jeremy estava destroçado, estava triste, estava completamente abalado ao ver que Deus não tinha curado a sua noiva, não lhe tinha concedido o seu grande desejo, apesar de ele ter uma grande fé e muita esperança nisso. E isso provocou nele grandes traumas e dúvidas. A sua fé estava abalada e ele próprio perguntava-se porque é que Deus fez isto. E ele chegou a perguntar isso ao seu pai. E o seu pai, que era um pastor de uma igreja local, disse-lhe, o pai respondeu-lhe assim: ao longo da minha vida, meu filho, eu também tive muitos planos furados. As minhas expectativas foram furadas. Mas porquê? Porque o meu filho mais novo nasceu deficiente, eu não consegui ter um grande ministério, não tinha um grande trabalho e agora a minha nora faleceu. Mas ainda assim, Deus está comigo. Não é por causa das minhas expectativas serem falhadas, não é por causa daquilo que acontece, do mal que me acontece, que Deus não deixa de estar connosco e não deixa de estar a cuidar de nós. Então o jovem entendeu realmente isso, que Deus estava a cuidar na mesma dele. E nós hoje vamos ver como Jó também era um homem cheio de expectativas. Um homem que, com base naquilo que ele tinha vivido, tinha criado um cenário ideal para o fim da sua vida. Então, sem mais demoras, vamos passar para a leitura do nosso texto. Jó 29. Prosseguiu Jó no seu discurso. Peço desculpa, eu vou ler por aqui, tem as coisas mais seguidas. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor. Quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado a sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse.
A bênção do que estava a aparecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai. E até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até às águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como um orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos, homens cujo vigor já apareceu. De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre ruínas. Sobrevieram pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora, dentro de mim se derrama a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada de todo o vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar e os dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele. Os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa donzela. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, se às minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam recados os renovos do meu campo.
Se o meu coração se deixou de seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moo a minha mulher para outro, e os outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Pois seria fogo que consome até à destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retivesse o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se lhe fora pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus olhos não me abençoaram, e se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelo juízo da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrarei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijo-lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei na desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aqui que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, e as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que ele levaria sobre o meu ombro. Atalaia sobre mim como coroa. Mostrar-lhe o número dos meus passos. Como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente e causei a morte aos seus donos, por trigo me produz acardos e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Vamos orar. Bendito Deus e Pai amado, queremos, Senhor, pedir agora que sejas connosco, Senhor, e que possas abrir os nossos ouvidos, Senhor, e os nossos corações para entender a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito nos trabalhe em nós neste momento, nos faça ver, Senhor, a Tua grandeza, a nossa pequenez e a nossa necessidade, Senhor, de estar confiantes em Ti e de toda a nossa dependência a Ti, querido Deus. Vem agora mostrar-nos Cristo, vem falar-nos com a Tua palavra, Deus. Isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 3 longos capítulos que temos aqui pela frente. E nós podemos dividir então estes 3 capítulos em 4 partes. Nós vamos ver que isto é uma autobiografia de Jó. Se nós até aqui só sabíamos que Jó era um homem rico e reto e justo diante de Deus, agora vamos ver mais detalhadamente como ele era e como ele vivia. Então nós vemos no capítulo 29 quem Jó era. E depois no 30, como Jó está agora neste momento. E no 31, a sua defesa perante aquilo que lhe estava a acontecer. E por fim, nós vamos ver as expectativas de Jó. E começando então pelo capítulo 29, nós vemos o primeiro bloco da relação que Jó tinha com Deus. Jó e Deus. A lembrança de Jó da sua intimidade com o Senhor. Vemos a forma de como Jó tinha saudades do tempo em que Deus o guardava. Ele diz, quem me dera ser como fui nos meses passados, no dia em que Deus me guardava,
que Deus andava com ele, fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a sua cabeça e que Jó dizia que ele era guiado pela luz de Deus e Deus era como um grande amigo dele que tinha uma grande intimidade. Quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Jó então gozava de uma grande intimidade com Deus, de um relacionamento muito, muito próximo. E agora ele fala disto como se Deus o tivesse abandonado. Claramente que Deus não o abandonou. E Jó depois parte para uma descrição de qual é que era o seu estatuto na sociedade. Vemos Jó perante a sociedade, grande estatuto que ele tinha. Primeiramente, Jó era respeitado por todos. Do versículo 7 ao versículo 10, nós vemos que Jó, quando entrava saía para a porta da cidade, os jovens davam-lhe um lugar e se retiravam, e os mais idosos se levantavam, porque ele era alguém importante, era alguém respeitado por toda a gente. E Jó não só era respeitado, como ele também era alguém muito caridoso. Ele era caridoso e justo. Vemos isso dos versículos 11 até ao 17 e depois também na sua defesa, do 31 ao 16 e 22. Jó livrava os pobres, tomava conta dos órfãos, fazia com que era como olhos para o cego, pés para o coxo, livrava os mais fracos dos seus inimigos. Então ele era alguém que ajudava muito as pessoas, era justo e caridoso. Reparem como é que ele se descreve no versículo 14. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Incrível. A justiça era a sua veste e o seu manto e turbante era a equidade. Que homem justo e tão bom, realmente que fazia tão boas obras. E ele também era um homem com grandes expectativas. Do 18 ao 20, ele dizia, no meu ninho inspirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. Minha raiz se estenderá pelas águas. Ele pensava que ia continuar a ter um futuro próspero, que o seu final de vida ia ser bom, ia acabar com vigor. E isso vai levá-lo à frustração, como nós vamos ver mais à frente. Jó também era uma pessoa que não só ajudava de forma física, mas também ajudava de forma mental e espiritual aqueles que o rodeavam. Ele, do 21 ao 20... Oi? Perdi-me? 21 ao 25, vemos aqui que ele dava conselhos àqueles que estavam ao seu lado. Eles aguardavam pelas palavras de Jó, por ouvi-lo e saber aquilo que ele achava. E ele era como as palavras deles eram como uma bênção para eles, refrescante, como a chuva que cai. E depois, no 25, vimos que ele era um grande conselheiro e sábio. No 25 diz, eu lhes escolhi o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Ele era um grande homem na sociedade. Era como se fosse um rei perante aquelas pessoas. Respeitado, bom, caridoso, que tinha palavra e tinha sabedoria para falar e para instruir os outros. Vemos também que Jó era um homem, naquilo que ele descreve no versículo 31, era um homem puro e fiel, buscava a pureza, buscava a piedade e fidelidade, acima de tudo, tanto a Deus como à sua esposa. E ele também era um homem íntegro, que não andava no caminho da falsidade. Ele no 31 diz que pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Ele era alguém íntegro, que buscava apenas a verdade. E ele tinha também um grande senso de igualdade. Era alguém que pensava nos outros. Vemos isso no 31, do 13 ao 15, em que lemos Jó falar se ele tivesse desprezado o direito da sua serva, ou do seu servo, que faria ele quando Deus se levantasse. Ele diz, nós não somos criados por Deus, não foi Deus que nos gerou, não somos iguais. Jó tinha um grande padrão de igualdade, era algo impensável naquela época. Jó também era um homem hospitaleiro, que recebia todos na sua casa, todos os que necessitavam. Vemos isso no versículo 31 e 32 do capítulo 31. Não havia quem não tivesse lá passado. Lá pernoitavam os viajantes.
E Jó também não desejava o mal a ninguém, nem ao seu próprio inimigo. Versículo 29, ele diz: se me alegrei na desgraça do que me tem ódio e se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar a minha boca pedindo com imprecações sua morte. Ele não desejava o mal a ninguém, ele buscava o bem. Ele era íntegro, era justo e era caridoso. Ele era um exemplo no meio da sociedade. E como Deus diz, e como vemos no início de Jó, ele era alguém como ninguém havia naquela época entre os homens. Ele era um verdadeiro homem de Deus. Mas a história mudou. E como é que Jó está agora? Vemos no capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu. Jó agora está despedaçado. Ele não tem nada. Ele é desprezado e desrespeitado por todos. Jó era desrespeitado por filhos daqueles homens que ele nem sequer o escolheria para estarem junto dos seus cães a cuidar do rebanho. Homens tão fracos, tão baixos, de tão baixo estatuto que não lhe serviriam para nada. E esses agora desprezavam Jó. Incrível. Comparemos como no capítulo 29, versículo 8, vemos: os moços me viam e se retiravam. Os moços respeitavam Jó. E agora vemos, mas agora se riem de mim os de menos idade. Jó tinha perdido o respeito de toda a gente. Jó perdeu o seu estatuto. Do versículo 1 ao versículo 8 é isso que nós vemos. O seu grande estatuto foi por água abaixo. No versículo 9 vemos: mas agora sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbio. Jó era motivo de chacota para aquela gente. Aquele homem que era tão grande, agora estava assim, não tinha nada. Tanto tinha feito por Deus e para Deus e agora estava a sofrer tudo aquilo. Oh, meu, como é que é possível isto acontecer? Jó era uma abominação e todos fugiam dele. Versículo 10, capítulo 30. Abominam-me e fogem de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. Jó era abominado por toda a gente. E todos se voltavam contra ele. Do versículo 12 ao 14 vemos a descrição de... Ele parecia que as pessoas se levantavam, um grupo de gente se levantava para destruir e para levá-lo ao caminho da destruição e darem-lhe cabo da vida. E Jó, vemos no versículo 11, não tem vigor. Ele está sem vigor, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Comparando com o versículo 20 do capítulo 29, Jó diz: a minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Agora ele diz que Deus afrouxou o seu arco. Ele estava sem vigor. E não só estava sem vigor, como estava com medo. Versículo 15. Sobrevieram pavores, como pelo vento é barrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. A sua honra e a sua felicidade desapareceram. Como nós lemos no versículo 20, ele era um homem cheio de honra. É um homem que era respeitado e agora era triste. Ele estava triste e a sua honra tinha desaparecido. Agora era o mal que desfigurava a sua veste. Já não era a justiça a sua veste e o cuidado, mas o mal tinha desfigurado todas as suas vestes, como vemos no versículo 18. E no versículo 19, Jó mostra como ele se sente castigado por Deus. Nós lemos, e isto são palavras fortes que Jó tem para com Deus. Jó dirige-se a Deus de uma forma forte. Vamos ler novamente. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas agora apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo o vivente. Jó, então, ele sente-se completamente destruído por Deus e reduzido a pó. Ele sente-se mal. Mas ele não deixa de falar com Deus, apesar de toda a sua angústia. E nós vemos que esta é uma oração forte e dura que Jó tem para com Deus, mas por causa dele dizer: Deus, tu foste cruel comigo. Mas a verdade é que Jó não sabe o motivo disto lhe estar a acontecer.
O seu coração estava cheio de tristeza e de angústia quando ele estava a falar estas palavras. Ele não entendia o porquê. Ele estava desolado. E ele reconhece, uma coisa que ele reconhece é que tudo isto vinha de Deus. Ele não deixa de ter senso disso. É Deus que mandou isto. Mas ele não sabia qual era o propósito do Senhor. Porque é que o Senhor tinha feito aquilo. Ele sabe que é o Senhor quem dá e é o Senhor quem tira. Mas não percebe porque é que o Senhor lhe tirou tudo naquele momento. Ele sente-se abandonado por Deus. E ele sente mesmo que Deus vai acabar por matá-lo. Vai acabar por destruir completamente a sua vida e matá-lo. Então Jó está decepcionado. Capítulo 30, versículo 26, nós vemos mesmo isso. Ele diz: aguardava eu o bem e eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio-me a escuridão. Jó sentia decepção daquilo que estava a acontecer. Não era aquilo que ele esperava para a sua vida. Jó agora anda sem luz. Nós lemos, veio-me a escuridão. No versículo 28, ando de luto sem a luz do sol. Como é que ele dizia que andava de antes com Deus? Deus servia de lâmpada para os seus pés. Era ele que o guiava, era a luz que o iluminava a sua cabeça. Era como ele dizia. Agora ele diz que anda sem a luz do sol. Ele anda amargurado. Ele clama por socorro e Deus não o ouve. E está fraco. Jó está doente. Está sem nada. Sente-se abandonado e desprezado. Está angustiado, deprimido e doente. Este era o estado de Jó. Aquele homem tão grande, respeitado por todos, com um grande estatuto na sua sociedade, agora estava reduzido ao pó. E isto levou Jó então a escrever e a elaborar a sua defesa. E ele então no versículo 31 no capítulo 31 começa a falar disso. Vendo a sua situação, Jó dita uma série de condicionantes de que se eu fiz isto, se eu cometi este pecado, então que Deus me castigue, porque é justo. Se eu fiz isto e se eu fiz aquilo, então que sofra este castigo. Vemos uma série de ses, e então que me aconteça isto. Então nós vemos Jó elaborar a sua defesa baseada na sua vida justa e piedosa. Do versículo 1 ao versículo 4, no capítulo 31, nós vemos que Jó buscou a pureza. Ele era um homem puro. Eu fiz uma aliança com meus olhos, pois como os fixaria numa donzela. Ele só queria a pureza, ele não sequer queria olhar para uma donzela para não pecar. Ele era um homem puro. Jó também sabe que não é só cometer o pecado, como até o olhar, o próprio olhar já é um pecado, já é mau, e Deus vê os pensamentos, vê os nossos sentimentos e sabia que estaria a pecar contra Deus se ele agisse dessa maneira. Do versículo 5 ao versículo 8 vemos que Jó vivia uma vida íntegra. Se eu andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho ou o meu coração segue os meus olhos, vemos Jó mostrar que ele teve uma vida íntegra e pura. Ele nunca buscou falsidade. E se assim o fez, então que Deus o castigue. Do 9 ao 12 vemos mais uma vez Jó falar do pecado sexual. Desta vez a lascívia e o adultério. Se alguma vez Jó foi infiel para com a sua mulher, então que ela seja entregue na mão de outro. Então que seja ele castigado por isso. Do 13 ao 15 vemos, como já falámos, o padrão de igualdade de valores que Jó tinha. Todos eram homens iguais, com a mesma igualdade. E não era por serem servos ou senhores que deviam ser tratados de maneira diferente. E Jó diz: eu desprezei o direito do meu servo ou minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? Ele era um homem que tinha um bom senso de igualdade. E isto naquela época era algo impensável. Ninguém pensava desta maneira, ninguém agia desta maneira. Só alguém que realmente seguia o caminho de Deus e era temente a Deus. E do 16 ao 23, Jó fala: se alguma vez pequei por falta de caridade ou indiferença para com os necessitados, então que seja eu castigado porque eu ofendi Deus. Reparem como para Jó pecar contra os outros ou não fazer nada perante os outros é pecar contra Deus. Se nós não agirmos, quando somos chamados a agir,
se ficarmos indiferentes perante os outros, estamos a pecar contra Deus. E Jó diz, se alguma vez fiz isso, se não acudi aos outros, seja eu castigado por isso. E depois do 24 ao 28, Jó fala-nos da idolatria. Ele não era idólatra. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, vemos Jó a dizer, eu nunca confiei no meu ouro, nunca confiei nas minhas riquezas. Jó fala que isso não era a sua alegria dele, não era nisso que estava a sua confiança. E se ele alguma vez fez isso, então que seja ele castigado por isso, que seja conhecida essa causa e que seja ele então castigado. Se Jó alguma vez adorou a astros e se deixou o seu coração enganar-se pela beleza do sol e da lua, seja ele castigado, porque está a adorar ídolos. E ele sabe que isso é idolatria, isso é negar ao Deus vivo. E Jó diz que merecia castigo se fizesse isso. E por fim vemos Jó dizer, se eu desejei o mal aos meus inimigos, seja eu castigado por isso. Ele não desejava o mal nem aos próprios inimigos. No 31 e 32 vemos a hospitalidade de Jó. Ele acolhia as pessoas. Ele não podia ser acusado de acolher as pessoas na sua casa. E do 33 ao 34 vemos que Jó, ao contrário de Adão, não encobria as suas transgressões. Ele era um homem íntegro, era um homem transparente. E ele sabia que era pecador. Ele não está a dizer aqui que não pecava, mas ele está a dizer que ele assumia o seu pecado. Era transparente para com Deus e para com as pessoas. Ele não era um hipócrita. E no versículos 35 e 37 vemos então a grande questão. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Esta é a grande questão de Jó. Porquê é que Deus não me responde? Está aqui a minha defesa assinada. E ele só queria saber porquê é que lhe estava a acontecer isto. Porquê? Porquê é que eu estou a sofrer tudo isto? Que mal tinha eu feito para que me tivessem acontecido todas estas coisas? Jó diz que se soubesse a causa disto acontecer, ele aceitaria e a carregaria então sobre os seus ombros. E então Jó termina a sua defesa mais uma vez falando da maldição, na maldição da terra. Que a própria terra o castigasse se ele alguma vez tivesse colhido aquilo que não lhe era devido ou provocou algum dano a alguém. Que a própria terra o castigasse. E então Jó termina assim o seu discurso e a sua defesa. E depois disto tudo, nós vemos o que pairava na cabeça de Jó. Porquê? Porquê é que me aconteceu isto? Porquê é que Deus me tratou desta maneira? E Jó fez esta defesa e disse isto porque tinha grandes expectativas. Ele tinha expectativas de que tudo iria continuar como estava. Jó não viveu uma vida quase perfeita, sendo um homem piedoso para com todos e com todos os que o rodeavam. Sim, ele era um grande homem. Ele fazia feitos magníficos. Ele andava com Deus, ele era abençoado por Deus. Mas isso não é o que leva a não acontecer o mal. Jó era um grande homem. E por causa da sua vida, ele pensava que tudo iria continuar assim. Que a sua vida ia continuar a ser boa, agradável, próspera, com grande vigor. Mas não é. Jó tinha grandes expectativas quanto ao seu futuro. Expectativas erradas, que Deus não lhe prometeu. No capítulo 29, 18 a 20, nós lemos. 29, 18 a 20. Eu dizia... No meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até às águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Então Jó confiava que ele ia acabar a sua vida com grande vigor. Ele ia acabar a sua vida bem. Ele pensava que nada de mal lhe pudesse acontecer. E isto porque não havia nada de apontar de errado na sua vida. Mas a verdade é que não é assim.
E vemos no capítulo 30, versículo 26, Jó a dizer: aguardava eu o bem e eis que veio o mal. Que grande decepção que Jó apanhou. Que grande decepção mesmo. Jó não dizia, tudo apontava que eu iria continuar bem. Tudo dizia que o meu fim ia ser bom. Mas tudo o quê? Quem é que prometeu isso a Jó? Quem é que lhe disse isso? É estar bem na vida que define isso? É estarmos a passar um bom momento que vai determinar o nosso fim? Ou o que nos vai acontecer à frente? Jó não confiava nas suas riquezas. Ele não está a dizer que confiava nas suas riquezas e nas suas boas obras para ter um bom final de vida. Não é isso que ele está a dizer. Mas ele não entendia que também poderia passar por momentos de prova, como Deus o estava a fazer passar. Ele não entendia que Deus põe à prova os seus filhos. Aliás, Jó não sabia o que se passava, como nós já falámos outras vezes. E tudo isto que ele passara era porque ele era um homem exemplar e temente a Deus, não é? Era por Jó ser este homem que ele estava a passar por este momento tão angustioso e tão difícil. Jó confiava que tudo ia continuar assim e que não ia sofrer provação. Ele falhou por esperar o melhor por causa da situação atual dele ter sido boa, por causa da sua vida. Mas a vida não é assim. Ele não devia ter expectativa nisso. Quando menos se espera, tudo pode virar. E foi isso que aconteceu. E Jó então ficou decepcionado. Ele estava a confiar naquilo que Deus não lhe tinha prometido. Mas Deus não o vai deixar sem resposta, como nós vamos ver mais à frente. Como Jó alega que Deus não lhe estava a responder. Deus apenas estava à espera do tempo certo para lhe responder. E ele vai mostrar a Jó que Jó não sabe nada. Vai dizer: Jó, tu não sabes nada. Eu é que sou Deus. Eu é que sou o Senhor e sei todas as coisas. Sou eu quem dou e quem tira. Sou o Criador de todas as coisas e soberano. Quem és tu para definires ou determinares aquilo que eu faço? Quem és tu? E assim como para Jó, Deus estava a falar, assim para hoje Ele também fala. Quem és tu para definires aquilo que deves passar ou não? Quem és tu para julgares o bem ou o mal que acontece segundo aquilo que tens feito? Não coloques expectativas naquilo que não deves. Deus é que é o Criador. Ele é que é soberano. Ele é que sabe o que é bom e o que é mau para nós. Ele tem um plano perfeito. E concluindo, irmãos, vamos tirar algumas aplicações. Primeiro, não usemos a nossa vida como um amuleto contra o mal para ele não nos acontecer. Não pensemos que é os nossos feitos que nos vão guardar do que possa vir a acontecer à frente. Isso vai-nos iludir, vai-nos criar falsas expectativas e vai-nos deixar decepcionados com Deus e entristecidos. Não façamos da nossa vida um amuleto. Segundo, mudanças drásticas na nossa vida acontecem. De um momento para o outro, as coisas mudam. De um momento para o outro, estamos numa provação, acontece algo de mal. E nós devemos ter cuidado para nós não colocarmos expectativas nas coisas do mundo, nas coisas que vivemos agora. Elas vão falhar. O dinheiro acaba, podemos descer na carreira, ficar desempregados, a nossa saúde vai-se, sem nós entendermos porquê. Podemos ter conflitos familiares, podemos perder a fama, perder os nossos entes mais queridos, mas tudo isso é passageiro, tudo isso passa. Não ponhamos as nossas confianças nessas coisas. Não devemos colocar nelas a nossa confiança. Nós podemos imaginar e preparar um bom fim de vida, podemos ter planos para o nosso futuro, podemos imaginar uma boa reforma, mas não podemos confiar e esperar que tudo aconteça como nós planeamos e desejamos. Deus é quem sabe. É Ele que tem um bom propósito para nós. É Ele que guia a nossa vida. Olhemos para a situação atual em que nós vivemos. Quem diria no início do ano que iríamos estar a passar por tudo isto? E muitas pessoas estão completamente decepcionadas. Perderam empregos, perderam investimentos, perdem os seus bens por causa das dívidas acumuladas, perdem até mesmo a família porque não aguentam a pressão, o stress de calamidade e angústia que está a haver. Acabam por perder entes queridos por morte com o próprio Covid. As pessoas estão revoltadas e estão angustiadas porque
estavam com confiança do que poderiam fazer este ano. E de um momento para o outro, tudo virou. Tudo virou e as pessoas não sabem para que lado é que se há de virar. As pessoas tinham confiança naquilo que era desta terra, mas o que é desta terra é vaidade. Todas as nossas expectativas, toda a nossa confiança e planos devem ser postas em Jesus Cristo. Ele, sim, Ele promete e cumpre aquilo que diz. Ele falou e aquilo que Ele disse vai ser cumprido. E Cristo promete. Vou dar-vos vida, vou dar-vos alegria, paz, satisfação, consolação. Vou-vos dar glória na eternidade. Cristo promete e Cristo dá. Porque Ele é Deus. Ele é todo-poderoso. É Ele que cria e sustenta todas as coisas. E é Ele que é o nosso Salvador. É nele que habita toda a plenitude. E só Ele pode suprir todas as nossas necessidades e exceder até as nossas próprias expectativas. Porquê? Porque Cristo é tudo. É nele que é para Ele que nós devemos olhar. É nele que nós devemos confiar. E nós vamos ver que não vamos ficar decepcionados se fizermos isso. Podemos passar por grandes momentos de tribulação, por grandes momentos de prova. Podemos perder tudo, mas se os nossos olhos e a nossa expectativa estiverem em Cristo e naquilo que Ele é e aquilo que Ele fez, nós vamos ver que estamos bem. A nossa alma está bem. Gozamos de paz, gozamos de alegria e sabemos que um dia as coisas vão ser tudo cumpridas, porque Jesus cumpre aquilo que diz. E eu quero terminar, irmãos, com uma história. Assim como Jó, houve alguém que tinha tudo. Era infinitamente rico e detentor de toda a glória. Nele tudo subsistia. E ele teve uma mudança drástica na sua vida. Deixou toda a sua glória e veio para viver uma vida de humildade. O Criador se fez criação. Ele veio com um propósito: morrer e resgatar o seu povo dos seus pecados. E foi isso que aconteceu. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele viveu uma vida exemplar aqui. Era conhecido por todos. Aquilo que ele fazia e dizia era visto pelos olhos de todos. E a sua fama corria ao mundo. Mas chegou um momento em que tudo mudou. O plano do Pai tinha que ser cumprido. Então, ele se entregou àqueles que o queriam matar. Na semana em que ele tinha sido recebido como rei entre os seus, nessa mesma semana ele foi preso e julgado por quem ele afirmava ser. Ele afirmava ser o Filho de Deus. Tudo mudou de repente na sua vida. E então, nessa altura, quando chegou a altura dele ser julgado, ele teve a hipótese de falar. E aí, ele foi diferente de Jó. Ele calou-se. Ele manteve-se em silêncio. E então, aquele que tinha toda a autoridade, que podia falar, que podia defender-se, podia derribar qualquer um com o seu argumento e com a sua autoridade, esse calou-se. E foi então assim condenado e morto com morte de cruz. E porquê é que ele fez isso? Porque esse era o plano do Pai. Era esse o propósito para que ele vinha. Ele não colocou expectativas nos momentos que tinha vivido de fama e de conhecimento de todos entre os homens, nem perdeu o foco daquilo que tinha quando veio àquele mundo. Ele tinha um propósito e ele estava a confiar no plano do Pai. Ele sabia que ia sofrer muito e que ia morrer, mas Deus também o exaltou. Ele passou por tudo isso. E se não fosse isso que ele tivesse feito, nós nunca teríamos o perdão de Deus, nunca teríamos o acesso a Deus novamente, nem os nossos pecados estavam justificados. Ele agora sim escreve a sua defesa e defende-nos perante o Pai das nossas transgressões. Em nós foi posta a sua justiça. E ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está exaltado à direita do Pai, gozando de glória, porque ele tinha a expectativa certa. E ele foi fiel e cumpriu o plano até ao fim e confiou em Deus, mesmo no momento maior de tribulação. Por isso, olhemos para Cristo e que possamos aplicar todos estes ensinamentos na nossa vida. Que não seja a nossa vida um amuleto e que não vejamos as nossas obras como uma justificação para não receber o mal ou a aprovação, mas que possamos acreditar que Deus sabe aquilo que está a fazer nas nossas vidas. Que estejamos bem, quer esteja a acontecer o bem ou o mal. Que
confiemos sempre e olhemos sempre para Cristo. Que depositemos a nossa confiança e toda a expectativa naquilo que Cristo fez e de certeza que não vamos ficar decepcionados. Que o Senhor nos abençoe. Amém. De facto, não ponhamos a nossa expectativa no nosso sucesso ou também no nosso insucesso, não é? Certamente a nossa felicidade não está tanto no sucesso passageiro deste mundo ou também o nosso desespero está no insucesso que vamos tendo no nosso caminhar aqui. Daí que 280 que diz: olhando para Cristo, mais santo serás, deixando o pecado, melhor correrás, ficando bem perto de Cristo, o Senhor, o mal deste mundo serás vencedor. Olhando para Cristo, guardar-te-á do mal, até tu chegares ao lar eternal, e pelo valor do seu sangue na cruz, com ele terás, tu irás na luz. Amém.